Obrigada. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Ayer tuvimos ocasión de ver esa versión de Jean Rouch por Mantia de Aguara y hoy hemos visto esa investigación tan extraordinaria sobre las casas de la última etapa de la colonización en África, ¿no? En el África francesa. Realmente tenía mucho sentido poder hacer esta conversación con Bruno y contigo al hilo de las películas y recordar esa experiencia maravillosa de la Maison Tropicale en el pabellón de Portugal en la Bienal de Venecia. La verdad es que todo el desarrollo de la exposición, y me gustaría que pudiéramos abordar a partir de la exposición un poco algunos aspectos de tu trabajo, gira tanto en torno a la cultura, la sociedad, la arquitectura y las implicaciones, como a las contradicciones de la situación poscolonial y del recuerdo, de alguna manera, la memoria de la situación colonial. Cuando planteé el que pudiéramos trabajar este proyecto, yo estaba muy impresionado con las piezas que había visto en Gotemburgo, en Göteborg, que dos de las piezas, esas dos piezas van a estar aquí en el museo. ¿Verdad? Una en tu exposición y la otra en la exposición We Refugees, que se inaugura inmediatamente después. Y cuando comenzasteis a hablar, Bruno y tú, sobre esa exposición, ese proyecto, ¿cómo fue surgiendo ese hilo que hoy tenemos aquí? Yo llevo bastantes años persiguiendo a Ángela para trabajar con ella, primero como productor y luego más tarde ya como comisario, y esta fue la primera gran oportunidad. En realidad nos conocemos desde la época del pabellón de Portugal. Yo tengo una historia personal un poco y por eso quería hablar sobre eso. Una historia personal que toca la cuestión de las relaciones de Portugal con sus excolonias. Y por eso me pareció tan sorprendente el trabajo de Ángela cuando me enteré por primera vez, porque hay un vacío muy grande en Portugal en el ámbito de la cultura sobre estos temas. Y entonces, desde luego, me llamó la atención. Y esto sirve para explicar un poco el título de la muestra, que afortunadamente es una frase que se puede decir en portugués y en gallego, poco a poco, que en castellano sería poco a poco sin las U's. Así me pareció bonito que fuera algo que podemos decir nosotros y vosotros, los gallegos. Así que es también especial que se haga aquí la primera exposición individual de Ángela en España. Y este poco a poco tiene dos referencias. Una de ellas es la película de Rouch, Petit à Petit. Entonces, este poco a poco es el poco a poco del chiste de la película de Jean Rouch, pero también es el poco a poco de una artista que fue trabajando sola en Portugal. Me parecía una locura a mí, desde fuera, cómo puedes trabajar tanto tiempo sin tener siquiera un entorno de artistas con quien puedas discutir y sin tener una crítica que te pueda recibir tus obras. Y como esta expo es de alguna forma una retrospectiva, tenemos trabajos del inicio y hasta hoy, me pareció que eso sería um bom título. Eu já não vi este filme há muito tempo e o filme tem 12 anos e fiquei muito emocionada com o filme. Achei um pouco longo hoje,
também talvez porque vi-o muitas vezes na altura, mas fiquei outra vez emocionada porque eu acho que o Mantia dá muito bem a volta à complexidade dos assuntos que são tratados, e porque o filme retrata de uma forma muito interessante não só um projeto que foi um projeto muito grande para mim, foi um projeto que foi um marco na minha prática. Apesar do Bruno dizer bem que eu comecei nos anos 90, no início dos anos 90, a trabalhar as relações entre a África e a Europa sozinha, é verdade, e quando cheguei a 2007 ainda estava bastante sozinha. Na verdade, o panorama português mudou muito nos 12 anos que passaram, mas a forma como este projeto se torna uma espécie de um momento catalisador em que eu percebo e consigo sumarizar muitos dos assuntos que tinham vindo a ser tratados em obras anteriores. Uma das razões é, sem dúvida, porque o assunto que eu estou a tratar, que é a Maison Tropicale, era muito propicioso para isso, não é? A casa original do Pourvet era deliciosa, o roubo das casas da África foi uma vergonha, e a venda em Nova Iorque por 6 milhões de dólares aconteceu 3 semanas antes de inaugurarmos o projeto em Veneza, e nós estávamos precisamente em Brazzaville e estávamos a ver o leilão na internet à noite, eu e o Mantia e o Jürgen, e não estávamos bem a acreditar, e foi só nessa altura, quando percebemos que a casa tinha sido vendida por 6 milhões de dólares há 12 anos, que percebemos que o assunto tinha relevância para além do mero projetozinho artístico e que falava das relações coloniais, das relações pós-coloniais e das relações neocoloniais. E até aquele momento eu, pelo menos, tinha tido sempre algum pudor em falar em neocolonialismo, porque quando o colonialismo acabou nas colónias portuguesas, todos esperávamos um momento novo de sociedades novas, e ao longo dos 25 anos que nos levaram até ao fim do século XX, fomos-nos apercebendo que a construção de sociedades novas, utópicas, não era tão fácil como isso. E quando chegámos em 2007, acho que é o primeiro momento em que eu, pelo menos, consigo falar a palavra neocolonial, no sentido de assumir que os problemas em África eram gravérrimos e os problemas da relação da Europa, o Ocidente, digamos, com a África, eram uma mera réplica dos problemas coloniais. E, já agora aponto, na nossa exposição está a série das maquetes e dos desenhos da Maison Tropicale. A obra em si é muito grande, como vocês puderam ver no filme, mas nesta exposição está uma presença muito gostosa para mim, que é as maquetes com que eu brinquei quando tentei perceber como é que conseguia empacotar a casa dentro de um contentor, que era uma escultura. Então, para voltar um bocadinho ao Mantia e ao filme, uma das coisas mais aliciantes neste projeto foi também esta colaboração muito inesperada e muito rica entre escultura, projeto de instalação, escultura, fotografia e um filme. E é sempre muito interessante porque faz-me cruzar para o mundo do cinema e faz o Mantia cruzar para o mundo da arte. Bom. Sí, sí, sí. A mí la verdad es que estuve pensando si podía caber en el museo la Maison Tropicale, porque la impresión que yo tuve cuando estuve dentro de ella en la Bienal, en el pabellón portugués, en 2007, era una sensación extraordinaria de instalación, de ambiente, de formas escultóricas con sentido. Era una traslación, porque no era una casa propiamente, era un pasillo, estaba la casa apilada,
Es decir, había toda una serie de referencias al minimalismo, al posminimalismo, a la arquitectura, al movimiento moderno, y todo eso pasado por el tamiz de la presencia europea en África con colonialismo, poscolonialismo, neocolonialismo, ¿no? Que era enormemente complejo, ¿no? Pero en este trabajo hay además una cuestión para mí también muy significativa, que es la cuestión del patrimonio, de la preservación del patrimonio, de la transmisión de la historia y de la memoria, que es algo que es uno de los asuntos pendientes de hoy mismo en África, ¿no? Me gustaría que pudieras hablar también de esta relación, porque en todas tus obras hay esa conexión con esa idea de historia, memoria, patrimonio, ¿no? Sí. En la pieza del hall, en la pieza dedicada al Manifesto SAL, en Sites and Services, sí. En todas ellas hay esa, de maneras diferentes, ¿no? Pero hay siempre esa conexión. Sim, foi interessante. Eu também, isso por acaso foi uma das coisas que eu notei. Na altura em que se fez o filme, nós falámos muito de herança, património, o que é repatriado, o que não é repatriado, mas na verdade nos 12 anos que passaram desde então, este assunto tornou-se um assunto quente, não é? Neste momento, eu não sei até que ponto é que a Espanha está envolvida no projeto europeu de repatriar património para a América Latina, por exemplo. Eu não estou tão a par da situação em Espanha, mas os países europeus que colonizaram em África estão todos envolvidos numa discussão que está agora a começar a tomar uma forma mais concreta. Em França já houve comissões que se instalaram que assumem que vão repatriar, na Bélgica também, e mesmo em Portugal. Esta é uma conversa que, quando se fez o filme, não estávamos neste ponto em relação aos objetos que estão nos museus pela Europa fora. É muito engraçado como é que o filme antevê, de certa maneira, uma discussão que agora é discussão tópico. Portanto, posso dar o exemplo da África do Sul, em que em Moçambique uma coisa parecida está a acontecer, em que se está a pensar, ok, nós vamos pedir os objetos de volta, mas como é que vamos pedir? Para onde é que eles vão? Como é que vamos tratar deles? E quais são as condições? E às vezes as condições são muito interessantes, em que pedem aos países europeus, não tanto para devolver objetos, isso também, mas para investir em estruturas para poder manter o objeto. O que eu acho que é uma forma muito inteligente de fazer a troca, não é? Portanto, isso também foi muito interessante no filme, quer dizer, o filme foi feito num momento muito pessimista desse ponto de vista, não é? Não se vislumbrava como é que algum país europeu ia devolver coisas do Louvre ou de Tervuren, não é? Mas hoje estamos num sítio diferente. Sim, a versão que nós temos aqui, há uma particularidade do trabalho, perdón, hay una particularidad del trabajo de Ángela, es que hace maquetas 1 por 1. Hace maquetas 1 por 10 o 9, ¿no? Esta, la que está aquí. As maquetas. A escala. De qual? Da Maison que temos aqui. 1 em 10, sim. Sí, hace maquetas de 1 por 1, hace maquetas de 1 por 10. Y a veces una obra, o sea, Maison Tropical, tiene como varios múltiples, pero no son múltiples, son distintos. Y las maquetas no son maquetas, son como si fueran esculturas en derecho propio. Entonces cada formato, o sea, cada múltiple de una obra es una cosa distinta, a veces cuenta una historia un poco distinta también. Aquí tenemos son las maquetas del Maison Tropical, son las maquetas iniciales con que Ángela empezó a plantear el proyecto. Tenemos documentación visual, dibujos suyos sobre la casa,
O sea, que tenemos una forma de enseñar este proyecto. De hecho, algunos de sus proyectos de larga escala tienden a adaptarse a los sitios donde se enseñan. O sea, es común ver una misma obra con dimensiones ligeramente distintas dependiendo del sitio donde se encaja. Y eso es interesante en su práctica porque, y como podéis ver después en esta muestra, hay un interés muy grande en arquitectura por parte de Ángela como una forma de entender retrospectivamente la historia del modernismo al colonialismo, del colonialismo también pasando al extractivismo y hacia adelante. Pero sobre todo la arquitectura como una forma de política hecha real. Y a veces Ángela recoge del arte para hablar de un proyecto político también, pero hecho utopía. Y aquí tenemos un poco de los dos. Pero yo te quería hacer una pregunta con relación a esta película y con relación a tu trabajo con Mantia. Me pareció muy interesante ayer cuando vimos a Jean Rouch en Reverse, de Mantia de Ovara, que él tenía una relación ambigua con Jean Rouch. Y me parece también que tú al final terminaste con una relación ambigua con Prouvé, o por lo menos con las casas, ¿no? Tú cuando empezaste el proyecto sabías que lo ibas a hacer desde un punto de vista crítico. Sí. Pero ¿esperabas enamorarte de las casas también? Aí que era interessante. Não. Comecei com um ponto de vista crítico, furiosa. E furiosa porque as casas tinham sido roubadas, porque eram fetiches, mas outros detalhes, por exemplo, as casas eram de alumínio, como a gente viu. E em Brazzaville houve várias guerras, as casas viveram várias guerras. E as casas estavam cheias de buracos de balas. E claro, quando eles restauraram as casas, eles restauraram todos os buracos de balas, exceto um que ficou para a amostra, para mostrar, provar que tinha havido balas. Eu detestei tudo o que era a forma como os galeristas franceses se tinham apropriado das casas, tinham roubado as casas, e também detestei a forma como eles renovaram as casas, porque eles fizeram que as casas ficassem mais preciosas do que eram quando tinham sido feitas, porque o alumínio de 1949 e o acabamento da pintura não é o mesmo que de 2007. Então as casas ficaram uma espécie de uns diamantes preciosos, não é? As casas eram mais rústicas no tempo do Prouvé. Os franceses queriam construir 10.000 destas casas em França. Era um projeto muito grande, não era assim uma experimentação. Ainda bem que falhou, não é? Mas só construíram 3. Mas sim, e eu acho que essa complexidade ensinou-me muito sobre politicamente como pensar assuntos y cómo pensar este proyecto, como es obvio. Sí, por otro lado, hay otra pieza que tiene además mucha significación aquí en el CEGAC, que es la pieza sobre el manifiesto SAL. Sí. Me gustaría que pudieras hablar un poco de esta pieza. Pois as Brigadas do Sal é um dos meus projetos favoritos também, porque eu fui criada e educada na África do Sul e tinha gosto por arquitetura desde muito nova, apesar de nunca ter querido ser arquiteta, e tinha muitos amigos arquitetos. Antes do apartheid acabar, todos os arquitetos progressistas ou jovens arquitetos queriam fazer habitação social, porque sabiam que era o que ia ser preciso na África do Sul e sabiam que politicamente era a única forma de fazer arquitetura que era pertinente se tu tinhas uma consciência social e política na África do Sul. E eu passei muito tempo a conversar com os meus amigos jovens arquitetos e antes de vir para Portugal viver, eu já conhecia o Projeto SAL, através deles. E quando
quando fui... a primeira pessoa com quem eu trabalhei em Portugal foi João Fernandes. Em Lisboa ninguém tinha muito interesse no meu trabalho, mas João chamou-me para o Porto e quando eu estava no Porto, em 1993, sozinha, fui para a Universidade de Arquitetura no Porto, que foi desenhada pelo CISA. E por isso estar neste museu é muito especial para mim. E fui lá à universidade e perguntei se não há nenhum livro sobre o Projeto SAL. E lá na universidade diz, eles fizeram um livro branco, o Projeto SAL, fizeram um livro branco e nós temos uma cópia. E eu comprei essa cópia por 1000 escudos. E essa cópia era o livro branco do Projeto SAL, que era... 5 euros. É um livro incrível, que era... Quando o projeto foi abandonado, o projeto só durou 2 anos, o projeto SAL foi muito utópico, só durou 2 anos. Quando o projeto foi abandonado, um dos arquitetos, que era uma pessoa que era muito preciosa com a ideia de arquivo e guardar, juntou todas as minutas das reuniões todas que tinham havido com os moradores, entre os arquitetos, nas brigadas, todas as minutas, desde a criação do projeto, do lançamento do projeto, logo depois do 25 de Abril, da Revolução, até o projeto ter sido abolido 2 anos depois. É um livro grosso. E eu, nessa altura, não tinha mais nenhuma maneira de saber muito mais sobre o SAL, e então li o livro todo, de princípio ao fim, e foi um livro incrível, porque ali nas discussões tu percebes o que é que eles estavam a negociar, sem dinheiro nenhum, com uma ideia completamente utópica, com imensa gente para construir casas, e depois com arquitetos geniais, como o Souto de Moura, o Cisa Vieira, enfim, um elenco incrível. Eu acho que vale a pena fazer uma pequena explicação do que foi o Projeto SAL, assim rapidamente. Ok. ¿Quieres que faça? Podes fazer. Sí. Bueno, solo para clarificar el proyecto SAL, las brigadas SAL, fueron un proyecto bastante utópico que pasó en Portugal después de la Revolución de los Claveles. Y este proyecto nació de una serie de manifestaciones, de contestaciones de la gente de barrios, había necesidad de reconstruir y de construir barrios que eran de chabolas, algunos. Y cuando se empieza a poner en marcha un proyecto de construcción, la población local que vivía en esos barrios empezó a manifestarse en las calles, que querían el derecho, esto era bastante de la época, ¿no? Que querían el derecho a decir cómo irían a ser sus casas, sus barrios y cómo pensar también el planteamiento urbanístico. Y de ahí nace este proyecto bastante utópico que juntaba a la mesa de las negociaciones en asambleas personas de los barrios, arquitectos, agentes sociales moradores. Sí, y los constructores. Y de esas asambleas, que imaginen que toda la gente podía opinar sobre cómo iban a ser los barrios, nacieron algunas casas y proyectos, barrios sociales y tal. Imaginen el caos que sería. Ya hay un manifiesto de las brigadas del SAL que apunta más o menos a algún conjunto de reglas de cómo se debe proceder, cómo se debe hacer y cuáles los objetivos. Pues Ángela coge de este proyecto y hizo una escultura, que es una maqueta también, de uno de estos edificios. Y en esta maqueta hay un vídeo, que es un vídeo de una performance de alguien leyendo este manifiesto, que en realidad es un manifiesto escrito por Álvaro Siza. Bueno, Siza dice que no solo, mas todos sí, los otros dicen que fue Siza. Sí, no está firmado, pero bueno, vas a poder verlo mañana. Fue asinado, lo manifiesto es asinado por todos, la Brigada de Porto, acaba con la citación a Che Guevara. Es un proyecto muy utópico, fue un proyecto muy extraño, pero que combinaba un momento revolucionario
com um talento enorme. Resultou em arquitetura social muito marcante para Cisa, para sua carreira, mas também para a ideia da arquitetura social. En Portugal. Y la maqueta, de hecho, es un edificio de Cisa. Sí, la maqueta de... La maqueta de la escultura. La escultura es un de los barrios, sí, el barrio da Boza, en Porto. En Porto. En Porto, sí. Claro, por eso esta pieza tiene mucho eco aquí en este... Y para mí también, pero que es muy especial que la pieza esté dentro de lo primero museo de Cisa que yo visité. Y también es el primer museo que construye Cisa. Es verdad, Sí, es verdad. sí, Es verdad. museo. La peça, la performance que podereis ver na exposição, tem um momento que eu gosto muito e que vou contar, porque os grupos de trabalho eram muito selvagens. Aquilo tudo funcionava de uma forma muito orgânica. Tanto roubavam cimento como destruíam barracas quando lhes apeteciam. Era tudo muito... do nosso ponto de vista, era tudo muito incrível. Mas há documentação de um dos grupos que querem começar a construir um bar, e construíam por lá à noite, e construíam mulheres, construíam crianças, era uma coisa muito comunal, como era próprio da altura, um projeto muito socialista. Mas há uma imagem muito incrível há um momento em que eles querem começar a construir e há uma barraca, Sí, una chabola. Uma chabola, mas grande, e têm que lá cambiar de lugar, ou destruir ou cambiar de lugar. E está filmado. E alguém decidiu, vamos cambiar de lugar. Então, 30 homens e mulheres que levantam a casa e la mudam de lugar, 20 metros, 30 metros. E esta é uma imagem muito bonita. E quando o trabalho inaugurou no Porto, no espaço da exposição não estava nada senão a escada do Cisa, aquela famosa escada com o metal vermelho. E os ajudantes de Serralves trouxeram a escultura em mãos e depositaram-na no lugar. Foi nessa altura depois que se fez a performance. É um momento que eu gosto muito, essa ideia completamente selvagem. Eles faziam uma coisa que se chamavam, pirateavam cimento e tijolos. Tijolos? Como é que se diz tijolos? Ladrilhos. Pirateavam caminhões, ficavam na estrada a ver quando vinham os caminhões com os cimentos para outras obras, mandavam parar, tiravam os condutores e roubavam para construir. Sí. Bueno, este proyecto, las Brigadas do Sal, terminó con una bomba en un despacho. Entre otras cosas, sí. Sí, o sea, fue cada vez más complicado hasta que una bomba explotó en un despacho de Brigadas do Sal. Y ahí se explotó el proyecto, ¿no? De alguna manera. Yo tengo hay una pieza en la exposición que es la pieza de entrada, donde, que en cada sitio es distinta y donde es realmente, aquí hay como una versión, es la pieza probablemente que es más específica. Me gustaría que hablaras de ella y de un poco de su historia, ¿no? Ok. Pois, é um bom momento para fazer isso, porque, na verdade, a Maison Tropical também foi um momento de começo de viragem, não é? É um projeto muito crítico, é um projeto pesado, e depois disso ainda fiz alguns projetos ainda mais pesados, mas chega um ponto em que se calhar a situação em que eu estou agora, neste momento, em que não só me apetece criar projetos que são mais construtivos do ponto de vista da imagem da África. Obviamente que também trazem para nós as ideias dos problemas políticos,
em que estamos envolvidos, mas que são contribuições e adições mais construtivas. E porque também o discurso pós-colonial esgotou, não está ganho, o projeto pós-colonial não está ganho, mas o discurso está muito desgastado. E, ao mesmo tempo que está desgastado, é um discurso que se tornou moda. E, por um lado, o ter-se tornado moda é uma felicidade, porque significa que finalmente pessoas estão a ouvir e pessoas estão a trabalhar sobre o assunto. Por outro lado, as modas sempre diluem conteúdos. E o que acontece é que, por um lado, pelo menos em Portugal, e eu falo de Portugal e na África do Sul e Moçambique, são os lugares que eu conheço melhor, o discurso, as vozes negras radicalizaram-se bastante e são ouvidas, têm voz em Portugal. E, por outro lado, do ponto de vista artístico, há uma proliferação de artistas a trabalhar estes temas e nem sempre com muita veracidade, muitas vezes com alguma futilidade. E o projeto Pan-African Unity Mural é um projeto em que eu decido que vou fazer uma coisa diferente e que vou pensar em África como um continente onde há pessoas interessantes que circulam por África toda e que algumas vezes são forçadas a circular, outras vezes escolhem circular, mas que as circulações que aí existem são circulações muitas vezes criativas, interessantes e que fazem brotar novas formas de ver as coisas. E escolhi trabalhar com 3 personagens e também escolhi pela primeira vez abertamente trabalhar comigo própria como personagem. E as personagens que eu escolhi foram todas personagens que, como eu, são africanas e que têm cruzado o continente e saído e entrado no continente, criando discussões que eu acho que são muito frutíferas. É Miriam Makeba, que é uma cantora sul-africana, exilada, Estados Unidos, corridas dos Estados Unidos, foi viver para Guiné-Conakry, estava casada com um membro do Black Panther Party, uma música incrível. É um homem que nasceu nos Estados Unidos da América, que se chamava George Wright, e que é preso muito cedo na sua vida e que depois vai para a prisão, junta-se também ao Black Panther Party, decide fugir dos Estados Unidos e, para fugir nos Estados Unidos, pirateia um avião da Delta Airlines de Boston até Algéria com 3 ou 4 amigos e depois da Algéria vai para a França, finalmente acaba em Portugal depois da Revolução e migra para a Guiné. E há um momento em que ele ele vai para Guiné-Bissau, Makeba está em Conakry, os 2 países estão ao lado uns dos outros. Mas o que é interessante no George Wright, ele, quando está na Guiné, casa com uma mulher portuguesa, adota nacionalidade. Ele é fugido do FBI, como é óbvio. Ele casa com uma mulher portuguesa, adota a nacionalidade portuguesa e o nome português, Jorge dos Santos. E em 2005 eles decidem sair da Guiné-Bissau e vêm viver para Lisboa. E vivem em Sintra, numa casinha típica portuguesa. Em Colares. Em Colares, muito perto de Lisboa, onde eu moro. E a forma como eu soube desta história incrível deste homem, que obviamente estava à procura das suas raízes africanas de alguma maneira, foi porque eu li no jornal, porque há 5 anos a Europa digitalizou e partilhou com os Estados Unidos todos os dados, os nossos dados pessoais. E quando eles fizeram isso, os Estados Unidos identificaram o George Wright em Colares, em Lisboa, e pediram ao Estado português para extraditar o George Wright. Ele foi preso e foi aí que eu comecei a ler esta história incrível deste homem. Ele foi preso e foi julgado. O processo de extradição foi então julgado
em Lisboa, e os portugueses decidiram não autorizar a extradição. E então o George Wright é um homem feliz, que ainda é procurado pela CIA e pelo FBI, mas que vive feliz e é professor de basquetebol em Colares. E depois é a minha história, não é? Nasci em Moçambique, ida para a África do Sul, depois para Lisboa, depois de volta para a África do Sul, depois de volta para Lisboa. E estas andanças todas são 3 casas. É a casa da Miriam Makeba em Conakry, é a casa do Jorge dos Santos em Colares e é a casa dos meus pais, a tal casa modernista, a casa dos meus pais em Maputo, a casa onde eu nasci, para onde eu fui depois de sair do hospital, em Maputo, quando nasci, e onde me lembro de ter as minhas primeiras memórias espaciais. São memórias modernistas, não são estas casas antigas, onde são paredes brancas, janelas que nos deixam ver de baixo, de alto a baixo, até lá fora. E depois eu estava a tentar criar um projeto em que estas casas voavam numa espécie de uns guindastres. E estava muito bem. Os projetos artísticos desenvolvem-se de maneiras inesperadas. E estava muito bem no meu ateliê a pensar em guindastres e de repente pensei: eu lembro-me quando eu era jovem e andava a pintar murais na África do Sul, murais políticos. Nós andávamos a estudar os murais do Diego Rivera, o mexicano, muralista, e lembro-me dos guindastres que ele tinha pintado, que eram os guindastres quando eles estavam a construir uma barragem. Fui começar a ver os guindastres do Diego Rivera, que é a escultura que tens ali, aquela grande escultura de 5 metros, é uma referência aos guindastres do Diego Rivera, e nesse momento eu começo a olhar e a pensar: mas eu pintei murais, deixa ver como é que estão os murais. E descobri que os murais que tínhamos pintado em 86, com um grupo de 14 muralistas, estavam bem conservados e vivos em Cape Town, e achei que não, a melhor maneira de eu me representar neste projeto, e eu ponho a minha carta política na mesa, é repintar os murais que eu ajudei a pintar em 1986, há uns anos. E então, de repente, o projeto que era sobre as casas e sobre os guindastres e as casas a movimentarem-se no espaço, de a Miriam Makeba e o Jorge dos Santos, tornou-se também o projeto dos murais, que, como visualmente a componente do mural é tão grande e tão apelativa, acabam por ser a forma mais visual do... Sim. Mas há um projeto com uma tentativa de abordar a África de uma maneira diferente, mas também é um projeto para abordar a forma como o discurso pós-colonial está a evoluir no nosso contexto europeu, onde quem fala por quem tem direito de falar por quem, como é que falamos por quem? São os meus princípios muito utópicos, mas são esses. E depois já a música. Queres que eu fale um bocado da música? Claro. Que as pessoas estão fartas de me ouvir falar. A música, então, quando eu comecei a trabalhar, muito nova, eu tinha muita vontade sempre de fazer coisas que toda a gente pudesse ter uma porta de entrada. Por isso é que a arquitetura também é muito importante no meu trabalho, porque eu acho que um edifício é de todos nós. Este edifício do CISA é de todos. Todos o conhecemos, todos temos direito a eles e todos temos uma relação com ele, não é? Não é como uma casa privada. A arquitetura tem poderes mais populares do que uma pintura, por exemplo. Mas nessa altura eu estava à procura de referências que me pudessem permitir que, quando as pessoas vissem o meu trabalho, que podia ser analisado a vários níveis intelectuais, mas que toda a gente, toda a população pudesse ter uma porta de entrada para o trabalho. A minha primeira obra é sobre casas de banho. Sites and Services são casas de banho, não é? São casas de banho industriais, são coisas que toda a gente conhece na África do Sul e na América Latina também. Mas
Portanto, a arquitetura foi muito um ponto de partida. O segundo ponto de partida foi a música, porque a música é muito especial, porque a música pode ser... A música para mim é mais especial que arte, mas eu não sei fazer música, portanto tenho que fazer aquilo que sei. E é especial porque a música tem a capacidade de poder ser conceptualmente complexa, intelectualmente complexa, totalmente popular ao mesmo tempo. Tu consegues ter obras musicais que partilham todas estas... Claro que também tens não sei quantos minutos de silêncio, que é difícil de abordar, mas há muitos projetos musicais muito acessíveis, que são altamente complexos e políticos e conceptuais. E, portanto, a música é uma forma de expressão que encapsula aquilo que me interessava logo muito desde o início. E tem outra coisa muito importante, que a arte também não tem, e que eu tenho muita pena que não tenha, que é a música entra dentro de ti em marcação direta. Tu não tens que... Então agora, com fones, não há nada entre tu e a recepção da música. O teu coração e o que tu estás a ouvir entra imediatamente. Uma pintura tem que sempre ser mediada pelos teus olhos, pelo espaço que está entre a parede que está, o museu em que está inserida. A música entra aqui, como entra ali, simultaneamente, e em marcação direta. E por isso eu sempre quis usar a música, mas custou muito mais usar a música do que a arquitetura, precisamente nisso. E depois um momento em que eu percebi, olha, é só usar, põe a música nos teus trabalhos. E comecei a fazer, porque projetos como, para usar alguns dos exemplos, que não estão nesta exposição, mas como o Bob Dylan, que são projetos globais, não é? Altamente políticos, altamente marcantes em cultura popular, não é? Mas um homem muito complexo, até o prémio Nobel ele já ganhou. E depois, ao mesmo tempo, projetos como nós falávamos ontem, como o do Independence Cha-Cha, que mistura as influências de Cuba em África, não é? E a história de Cuba em África é uma história incrível de apoio político, militar, conceptual, filme. Fartaram-se dos cubanos, treinaram metade da costa ocidental de cinema. E depois música africana. Portanto, o Independence Cha-Cha é uma canção escrita por um congolês na Bélgica, em Bruxelas, na noite em que foi assinado o contrato de libertação da colónia como independência. Eles levaram, porque os congoleses, quando foram à table ronde em Bruxelas, não foram de mãos a abanar, levaram um músico com eles. Levaram um músico e quando assinaram o contrato, eles assinaram 2 contratos, havia 2 table rondes. O primeiro contrato, que era o contrato político, nessa noite disseram ao músico, por favor, agora compõe aí uma música rápida. E aquela música é composta no hotel em Bruxelas, porque a letra é só Independence, Cha-Cha, Independence, on va gagner, e depois o resto da letra toda é só a lista dos nomes dos delegados que estavam lá. Mais nada. Não tem mais nada. Mas é uma música meia cubana, meia africana, que é incrível, porque sonoricamente é muito rica. E aquela música torna-se uma espécie de um hino da independência de muitos países africanos, não é só do Congo. Portanto, estas músicas trazem histórias muito, muito incríveis. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por vuestra paciencia y espero que nos podamos volver a ver mañana. Gracias.